O que dizer de Corinthians 1, Flamengo 5, a maior derrota do Corinthians na Neoquímica Arena, desde a sua inauguração, óbvio. E claro que do placar a gente não tem o que falar, mas ficou uma discussão na internet depois do jogo o Corinthians, o placar não diz o que foi o jogo, o Corinthians não jogou tão mal assim, foi nem de longe o pior jogo do Corinthians, mas tomou 5, e gente falando, não tem essa, tomou 5, é humilhação. Como é que vocês avaliaram isso daí? Eu entendo o seguinte, o Mancini tem primeiro entender o que ele está fazendo no Corinthians. A missão eu gostei dele... da coletiva dele, achei ele bem... Eu não confesso que não vi a coletiva, mas a missão do Mancini no Corinthians é evitar o rebaixamento, tá? O Corinthians pode, pela sua história, pela sua grandeza, jogar de igual para igual com o Flamengo sempre, mas não nesse momento. Nesse momento, com tudo que está acontecendo com o Corinthians tinha que ser modesto, entender que era para tentar fechar lá a sua casinha, arrancar um pontinho, porque perder para o Flamengo já era o resultado esperado, pela circunstância. E se você quer enfrentar o Flamengo de igual para igual, você está completamente equivocado. O objetivo do Corinthians não é ganhar do Flamengo, o objetivo do Corinthians é se afastar da zona de rebaixamento. Então, se você soma um ponto com o Flamengo, né? Se você soma um ponto com o Flamengo, com o técnico que está há 6, 7 dias... Acabou de ganhar do Atlético lá. Né? Se você faz 4 pontos, você dá uma respirada. Não, quis jogar pela grandeza do Corinthians, o Mancini está equivocado. Ele pôs o Corinthians para tentar ir para cima do Flamengo. Trocar soco com o Flamengo. Não tem trocação com o Flamengo nesse momento. Então o Mancini precisa entender, né? Ah, que legal. Sabe como parece que o Mancini ganhou um brinquedão legal? Não, calma. Mas ele tem batido muito nessa tecla de que acha que o Corinthians tem que voltar às origens, jogar na raça, na marcação. Mas ontem ele quis agredir o Flamengo. Mas na entrevista ele já deu a entender que vai repensar isso. Não dá, cara. Eu achei... O que você achou, Silvestre? Eu achei que não dá pra comparar um time com outro, cara. O time B do Flamengo dá de 10 no time A do Corinthians, cara. Mas você acha que o Corinthians jogou tão mal pra tomar de 5? Acho que assim, o Flamengo quando quis acelerar o jogo, acelerou, velho. O Palmeiras foi eficiente. Na hora que o Flamengo quis dar uma acelerada, acelerou. O Corinthians... Praticamente o que criou... O Corinthians ameaçou dar uma encostadinha aqui, vamos voltar, que o Flamengo ficou meio folgadinho em alguns momentos do jogo. Eu acho que a situação é a seguinte, em 2013 eu tava no Pacaembu, o Corinthians enfiou 4-0 em cima do Flamengo, e naquela época você viu o Corinthians com craques dentro de campo, um time entrosado, um time jogando no automático, o elenco, o banco de reservas do Corinthians recheado, a comissão técnica com o Tite, aquela coisa toda, e você fora de campo, o time bem estruturado financeiramente, e você viu o Flamengo ali se remontando, decidindo pagar as contas, tomando um vareio, tomou de 4, podia ter tomado demais. 7 anos depois, para mim, a situação é exatamente ao contrário. Os papéis se inverteram. A gente viu ontem um time com craques dentro de campo, confiante, numa fase tranquila, jogando no automático, bem entrosado, uma boa comissão técnica, financeiramente estável, e um time do Corinthians que deve 2 meses de salários, com um time extremamente limitado, sequer tinha um reserva no banco de reservas, que luta para não cair. Então, assim, você vê claramente, assim, o placar não é só pelo jogo. O placar é pelas escolhas que os dois clubes tomaram nesses últimos anos. E o Corinthians pagou por isso. Ele enfrentou um time que era ele há alguns anos. E dois clubes que têm o mesmo peso, o mesmo nível de torcida, dentro, de fora camisa, de campo, de é outra história. coisa. E dentro de campo que vale, você vê ali a eficiência, pesa demais, é determinante a eficiência e a capacidade técnica do seu jogador. O Corinthians, primeiro tempo achei até digno, achei até que foi melhor. Nem acho que merecia ter saído com a derrota no primeiro tempo. Mandou na trave, teve 2 chances de gol, o Flamengo mal chegou, fez o gol. Fez o gol por quê? Porque os caras são bons, tecnicamente são bons. Segundo tempo, assim como disse o Mancini, eu achei o Mancini, a coletiva dele, fazia muito tempo que eu não via uma entrevista de um técnico do Corinthians tão lúcido. Resume aí pra gente. E a do Cássio também maravilhosa. Ele admitiu que o time não jogou bem, admitiu que o primeiro tempo foi bom, mas no segundo tempo, a hora que o time cansou, o time não conseguia nem sequer competir. Então, na questão da marcação, da agressividade, errando o passe bobo ali atrás, aí tomava gol. Gastou toda a energia no primeiro tempo para equilibrar um pouquinho, o time não conseguiu, nem física, nem tecnicamente. Então, às vezes, criava, mas na hora de fazer o gol não fazia. Do outro lado, o peso técnico do cara que cria e faz o gol, porque tecnicamente é melhor. Enfim, ele admitiu que o time precisa melhorar muito fisicamente, taticamente, estratégia, precisa entender os seus problemas, segurar sua casinha, jogar como jogava muitos anos atrás. Então, assim, achei uma entrevista bem lúcida. Acho até que não sei não. Vocês acham? Eu tô achando que o Mancini pode fazer o mínimo que o Corinthians precisa, que é dar uma organização
e tirar o time da zona de rebaixamento. Da zona que não tá, mas... Não jogar como jogou contra o Flamengo ontem, acho que foi um erro. Acreditar pela grandeza. Não, vamos lá, quem sabe ganhou do Atlético, ganha do Flamengo e tal, a gente vai... Não, foi uma estratégia errada. E outra que chamou a atenção aí, nas redes, todo mundo falando do Cássio. Gente, vamos entrar nesse tema pelo agora. amor de Deus, né? Pode dar a introdução. Não, é isso. Não é possível, né? O Cássio, ele... Qual foi o gol que o Cássio tomou ali? Exatamente. O Cássio tá... culpa tem o Cássio, velho. Exatamente. Ele tá há muito tempo aí sendo bastante criticado e tudo mais. Pelo amor de Deus. E ontem a gente viu, assim, um verdadeiro massacre. Ontem que eu digo, depois do jogo com o Flamengo, um verdadeiro massacre nas redes sociais. Vocês acham que o Casagrande, inclusive, disse que acha que o Cássio merecia ir pro banco, porque é um desrespeito até com... Então você põe o banco inteiro, o time inteiro no banco. Porque é o Corinthians que está ruim, não é o Cássio. Não é o Cássio. Quantas bolas vão no gol do Cássio? Quantas iam? Você tá... Pô, brincadeira, né? Brincadeira. Não, mas que ele andou falhando. A gente não pode destruir a imagem do Cássio, jogar ele, né? Varrer ele para baixo do tapete. Ele teve algumas falhas nos últimos jogos, nos últimos tempos. Eu acho que ele caiu um pouco de produção. O time caiu, consequentemente, e o goleiro caiu. Não, tudo bem. Agora, o Corinthians não tava... vamos ser frio e calculista. Eu não tô falando da história do Cássio, mas tá? Ninguém tá falando. Acho que ele tá sendo crucificado, é uma baita injustiça, tá? Agora, o que o Walter pegou no jogo passado... E o Cássio tá titubeando alguns jogos. Então, você tira o Cássio, põe o Walter e resolveu o problema do Corinthians. O Corinthians não tomaria 5? Não. O Corinthians pode tomar os 5, porque o Cássio não falhou em nenhum dos gols. Não tem o Cássio não falhou em nenhum dos gols. Não, mas eu não tô falando que ele falhou no jogo de ontem. Tem gente falando da obra mais recente do Cássio. Casagrande acha que ele falou no escanteio. Pra mim, o escanteio bem aberto, ele saiu, acompanhou. Pra mim, quem falhou ali foi a marcação. O Everaldo cabeceou dentro da pequena área. Mas área. ele também não... Pode ter tido um errinho de posicionamento. Eu não acho que ele comprometeu nesse jogo de jeito algum. Em outros jogos ele foi mal. E também a gente não pode crucificar. Tirar o Cássio é minimizar os problemas do Corinthians. Transferir uma responsabilidade só pra um cara. Não é? Que é a reclamação dele ontem na entrevista. Entendeu? Que ele acha que tá assumindo tudo. Tá tudo em cima dele. Mas aí você acha que ele falou pra quem aquilo? Não é verdade. Falou na televisão, na Globo. Mas ele falou pra quem? Isso que eu quero dizer. A mensagem é pra quem? É pra imprensa? Não, eu senti a mensagem como um desabafo. É pra imprensa? Não, eu senti a mensagem... Pra mim ele tá falando pra torcida do Corinthians. Não, eu acho que foi um desabafo. Pra torcida do Corinthians. De todos os lados. E não generalize, porque se você... Eu postei aqui no meu Instagram aqui, né? Mais ou menos o que eu penso a respeito Ele foi do cobrado, cara a cara, por torcedores do Mais Corinthians. de 90% de todo mundo que me respondeu aqui sobre o Cássio concorda com o meu Cássio, pensamento. Claro. Então não é a torcida do Corinthians, é meia dúzia de cara que não tem o que fazer, que não sabe falar de futebol, entendeu? E aí vai querer pegar o cara pra Cristo. Isso não é analisar o futebol. E não tenho procuração pra defender o Cássio. Tá? Não tenho nenhuma procuração. Estamos tentando fazer uma entrevista com ele faz 2 anos e ele não fala. Se fosse pra não ter essa... Se fosse pra criticar... Aliás, parabéns pela declaração dele, que foi maravilhoso. Fazia tempo que eu não vi um jogador a torcida do Corinthians... E não com mídia treino. Não pode generalizar que a torcida do Corinthians não é aquela que vai na porta do CT, e também não é a fiel ônibus, Twitter, né? Não é? Então calma lá. Vamos analisar friamente. O Cássio está ruim, assim como todo o elenco do Corinthians está ruim. Tirar o Cássio e pôr o Walter não vai mudar absolutamente nada. Isso aí é uma outra questão. Assim, eu não estou discutindo. Eu acho que pode até trocar o goleiro momentaneamente. Eu não vejo um grande crime nisso. Agora, crucificar o Cássio é uma baita sacanagem. Não, mas a questão é isso, Silvestre. É como as coisas estão acontecendo. Primeiro que eu não acho que é simples trocar. Você colocar o Rogério, o Marcos, o Cássio no banco de reservas, não é normal. Ele vai ficar um joguinho lá. Não é. Você acarreta, tem um problema com isso. E olha o perigo disso. Tira o Cássio. Você vai colocar o Cássio, você vai trazer aquele peso. Puto, o Cássio no banco. Aquele peso, aquela notícia, você sabe que o Cássio tá no banco. E o time continua tomando pau. E o Walter continua tomando os gols que o Cássio estava tomando. Mesmo sendo um grande goleiro também. E aí? Volta o Cássio. E volta o Cássio. Olha a situação que você cria. Você tá entendendo? Por isso que não é simples assim. Claro que não é simples. Pra ver. Como pode dar certo? O Walter vai entrar no gol e o Corinthians vai ganhar. O Corinthians vai parar de perder porque o Walter tá no gol. Tem gente que acredita nisso. O time pode não ganhar tanto, tal, mas o Walter pode ser eu impecável. uso muito o exemplo do Jô. Tem um monte de gente metendo o pau no Jô. O Jô tá mal, o Jô tá mal, o Jô tá mal. Eu falei assim, o Jô é centroavante. Fala pra mim qual foi o gol que ele perdeu. A bola não chega. Aí não, o Jô tem que sair, o Bocelli não. O Bocelli entrou ontem. O Bocelli terminou o jogo sem nenhuma finalização. Nenhuma. Aí eu escrevi, tem gente que achou
que ia tirar o Jô, ia pôr o Sim. Bocelli, e ia melhorar. E não melhorou. Não Ele adianta. também não finalizou, É um assim formato como o de Jô jogo não que finalizou. Ok, Você tá entendendo? eu só acho que são duas coisas diferentes. Uma, o Cássio merece ser titular ainda? Não, a questão não acho que A é outra, essa. Não. o Cássio é o responsável pela péssima fase O do problema do Corinthians? Corinthians Óbvio que também é o não, Cássio. Silvestre, a questão é outra. O Cássio merece sair do time, perder a titularidade. Ele tá jogando tão mal a esse ponto. É essa que não é se ele merece ser titular. Ele merece O Corinthians ir tomou pro cinco. banco. Dá O pra Corinthians corrigir. tomou 5 gols, Eu acho nenhum que- dos gols põe na conta Nenhum do Cássio. gol do- O Gabriel me perde a bola mas eu dentro não tô ali quase falando na meia desse lua, jogo. o time toma o gol, o Cássio. Não é o Cássio. E tem mais, assim, eu não acho que eu tô com o Cássio nessa parte de que ele falou, acho que eu falei num gol contra o Botafogo, São Paulo, mas eu não acho que eu tô numa má fase. E eu concordo. Eu não acho que é a melhor fase dele. Mas falar que o Cássio tá em má fase, eu até fiz uma matéria pegando. Eu achei 3 ou 4 jogos que o Cássio falhou. Ele falhou naquele gol do Hernanes, ele falhou na falta do Bruno Nazário, falhou no outro gol. E achei uns 4 ou 5 lances esse ano que ele salvou o time. Quando voltou da pandemia, Corinthians e Palmeiras, se o Corinthians não ganha do Palmeiras, Teve jogo que o ele Corinthians fez estava milagre eliminado. absurdo E e ele tomou salvou, ele fez frango. defesas milagrosas, várias defesas. Sim. Salvou contra o Oeste, salvou contra o Bahia. Então você fala assim, meu... Ele faz. Ele não é intocável, mas ele não pode ser crucificado. Eu acho que É são um ano duas irregular, coisas é um ano diferentes. de oscilação, mas pra mim ele não vive essa má fase a ponto de você falar que o Cássio tem que ir pro banco, até porque isso acarreta no outro problema, porque se o time continuar jogando desse jeito, vai continuar perdendo, e aí como é que faz? O Walter tomando gol, o time perdendo, e agora como é que eu faço pra pôr o Cássio de volta? Fica uma coisa incoerente. E outra, a crítica é desmedida, é desproporcional. A crítica em cima dele, pra mim, o Fagner merece muito mais crítica do que o Cássio pelo que tá jogando. O Fagner tem falhado muito mais do que o... Mas aí o problema é você vai tirar o Fagner pro Exatamente, Michel, só que aí deixa o você Fagner lá. não tem um reserva à altura. Deixa lá, entendeu? Então- O Piton tá Mas indo é mal, pilar do time o também. Gabriel Então você não tá mexe mal. nunca mais no time, Salazar. Não posso mexer, porque tem 4 pilares lá que. Mas eu não prestaram falei ótimo que não pode mexer. Não posso mexer, porque eu vou melindrar o lateral titular, eu vou melindrar Mas, o não, Cássio, mas eu sou... que é o monstro sagrado. Mas eu falei que tinha que O jogador tirar. não pode ser melindrado, se ele tiver que sair, ele vai sair. Agora, é sacanagem botar tudo nas costas do Cássio. O Cássio Exato, tá fazendo nada então. demais. Ele só não tá na melhor fase da vida dele, gente. Só e isso. ele pode perder a posição. Ponto. Não, que ele pode... Pode. Que ele Ponto. pode, todo Ele mundo tem que ir pode. A embora do questão é que eu Corinthians, não tem que não decepar o concordo com a tese Cássio. de que ele deve sair Não. agora. Tudo Tem bem, gente... mas é só uma questão de opinião. Eu acho que são duas coisas diferentes. Não tem nada que justifique a saída Não do tem Cássio. nada que justifique a saída do Cássio hoje.